Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, uma ordenança do Senhor que a gente ore pela nação, pela paz. Evangelho de João, capítulo de número 3, trecho que nós temos abordado aqui durante vários encontros sobre o nascer de novo, algo tão forte, que Jesus trouxe, que Jesus falou. João capítulo 3, vamos apenas do verso 1 ao 3, que diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém, queridos? Só até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, sempre. Que as Tuas palavras, Senhor, venham produzir esse nascer de novo, essa vida nova, essa vida resplendorosa que o Senhor quer realizar na vida de cada um dos Teus filhos. Amém. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir nessa direção, cada vez vivendo o céu, que seja feita na terra, assim como é feito no céu. Que o Senhor venha conduzir os nossos corações e a nossa mente ao viver segundo a realidade celestial, segundo a plenitude do Espírito, habitados, conduzidos e direcionados pela Tua presença. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Vamos lá, queridos. Já tratamos aqui de várias questões nessa passagem. Hoje eu queria tratar de algo que também vejo aqui. Se você quiser já deixar aberto, inclusive no capítulo 2, eu quero ler uma passagem no capítulo 2. Então veja só, a gente vê Nicodemos indo até Jesus para conversar com Jesus, porque provavelmente ele achou Jesus uma figura interessante, uma figura que despertou nele algum interesse, porque pessoas apareciam em Jerusalém, traziam mensagem de todos os cantos do mundo, e Jesus estava ali, era mais um dentre tantos que às vezes vinham, traziam uma mensagem, pregavam, traziam informações, etc. Mas Jesus realmente chamou a atenção de Nicodemos. Ele comenta aqui, nós lemos sobre os milagres que Jesus fez, de uma pessoa 100% contrária, avessa, cética, aquele estranho, confessa que, olha, realmente, eu não tenho como negar, eu presenciei, eu vi, seria um atestado de burrice, um atestado de mera obstinação toda, dizer que não ocorreu. Eu estive, eu vi, foi público, presenciei não um ou dois, mas vários. Então Nicodemos falou: eu não tenho como negar porque eu vi. Então realmente chega para Jesus e diz: olha, eu vi, você realmente deve ter sido alguém enviado da parte de Deus, então eu vim aqui conversar com você. Olha só, queridos, mas o interessante é que ele menciona os milagres que Jesus fez, então, alguns ali, brevemente, apenas se menciona que Jesus fez diversos milagres, ali em João capítulo 2, menciona-se isso, mas Nicodemos não citou um fato muito marcante que ocorreu também no capítulo 2 de João. Então, antes do encontro deles, Jesus fez diversos milagres em Jerusalém e realizou uma determinada coisa que ele não menciona. Algo muito marcante, algo muito impactante, algo que era impossível Nicodemos não mencionar. Absolutamente impossível, porque foi algo que agitou a cidade inteira, que foi o assunto do dia, que foi o que todo mundo passou a conversar, era sobre aquilo. Dos milagres, com certeza, mas também desse fato que eu quero ler com vocês. Verso 14 de João capítulo 2. Isso que ocorreu, e foi com certeza o assunto aí dos dias, e que não tinha como Nicodemos não mencionar. João 2, verso 14. No pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo,
bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Olha como foi um ato realmente forte, né? Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então veja que foi algo realmente forte que Jesus fez, né? Expulsando todo mundo, virando as mesas, jogando as moedas no chão, tirando os animais, tocando os animais para fora e gritando: tira essas coisas daqui imediatamente, não façam da casa do meu pai um mercado. Então foi algo muito forte que Jesus fez diante de centenas de pessoas e provavelmente diante de Nicodemos, que também deveria estar ali no local do templo. Então não tinha como alguém que ensinava no templo, que era uma das autoridades principais do templo, chegar diante de Jesus e não mencionar esse fato, um fato de tamanha magnitude. Alguém chegar ali e fazer aquilo foi uma atitude muito forte. Expulsar pessoas, expulsar animais, gritar e mexer com todo aquilo que era tão comum todos os dias ali no templo. Não tinha como ele não mencionar, e provavelmente ele comentaria sobre isso. Provavelmente seria um assunto que Nicodemos traria para aquela reunião com Jesus, porque, de novo, não tinha como não falar sobre isso. Seria até uma hipocrisia, é algo, não tem como ele não mencionar tal fato. Mas, antes de trazer o assunto à tona, provavelmente ele veio com essa cordialidade, né? Primeiro querendo fazer as pazes, primeiro querendo colocar panos quentes, olha, né? Daquele esquema da turma do deixa disso, olha, Jesus, eu vi o que ocorreu, foi algo muito grave que você fez, né? Mas vamos tentar acalmar os ânimos, vamos procurar aqui fazer as pazes, vamos procurar um meio termo entre o Sinédrio, que era a quem ele representava, o Supremo Concílio da nação, o grupo de maiores autoridades religiosas da nação, e aquele profeta que surgia do nada. Ele era do Sinédrio, era dessa representação máxima do país, mas ele, digamos, gostou de Jesus. Ele falou: olha, eu vi os milagres, que tal se a gente se unir? Que tal se a gente fosse do mesmo time? Talvez Nicodemos tivesse os seus questionamentos em relação aos procedimentos do Sinédrio, né? Então ele pensou: quem sabe se Jesus me ajuda a melhorar o Sinédrio, e às vezes eu até uso ele para ganhar mais poder dentro do Sinédrio, melhorando o Sinédrio, não sabe-se lá o que ele pretende trazer, né? Só que, para Nicodemos trazer Jesus para mais perto do Sinédrio, trazer o Sinédrio mais perto de Jesus, Jesus também teria que ser um pouco mais leve nas suas afirmações. Ele ia provavelmente falar para Jesus: olha, Jesus, eu vim aqui, vamos fazer as pazes, mas você vai ter que também, do seu lado, ser um pouco mais tranquilo, mais cordial, mais paciente aqui com os nossos esquemas. Você perturbou demais ali o que a gente estava realizando, né? Você tem que ser mais aqui paciente, mais tranquilo com os nossos esquemas, com as nossas tradições, com a forma que a gente lida. Olha, gente, nada de virar mesa de cambista. Vamos aqui negociar, vamos aqui conversar. Então vem com essa conversa mole para cima de Jesus. Olha, Jesus, você é um mestre, né? Com certeza Deus te enviou, você é sábio. Então veja que ele veio com uma lábia toda doce para o lado de Jesus. Um membro do Sinédrio, alguém representando o templo, não tinha como vir com essa lábia tão calma, tão doce, diante do que Jesus fez. Na verdade, que ele deveria vir, e provavelmente ele vinha com uma revolta muito grande dos seus colegas, dos que participavam do templo, todo mundo estava revoltado, querendo acabar com aquele Jesus. Ele talvez tivesse a sua ira, mas veio com essa lábia, tranquila, para tentar, em vez de confrontar Jesus, talvez trazê-lo para o lado deles. Mas aí Jesus teria que ser acalmado, teria que ser domesticado, teria que entrar no esquema, teria que pegar mais leve. Olha, Jesus, nada de mexer nesses assuntos difíceis, vamos deixar como está. Você quer melhorar algumas coisas, mas vamos melhorar devagar. Vamos mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas devagar, gente, sem rompimentos, sem nada muito brusco, sem nada assim uma mudança muito forte. Vamos devagar, Jesus. Só que Jesus não aceitou negociar. Então é que ele corta, veja que
no meio da fala de Nicodemos, sem dar nem espaço para Nicodemos entrar em qualquer assunto desse tipo, Jesus corta a palavra dele e fala: olha, me desculpe, mas a menos que você venha nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Então veja que Jesus corta a negociação, corta aquela mensagem, todo aquele acordo de paz que ele traz e diz: olha, me desculpe, eu não vou negociar pontos tão fortes, tão vitais do Evangelho. Eu não vou aliviar minha mensagem, eu não vou ser mais do mesmo, eu não vou deixar de combater esse tipo de negociado, esse tipo de esquema, esse tipo de exploração, esse tipo de domínio que a religião, conforme está atualmente, está fazendo sobre o povo, está massacrando o povo, está sendo peso sobre o povo, e isso já basta. Não é possível mais suportar. Jesus não aceitou negociar, e a gente sabe as consequências disso. 3 anos depois, Jesus estava pendurado numa cruz, pela decisão de quem? Do Sinédrio, a quem Nicodemos representava. Nicodemos, por esse impacto de Jesus, ele acabou se tornando um discípulo de Jesus, mas o Sinédrio continuou na mesma direção. Eu quero trazer aqui para nós, na quinta retrasada, dia 31 de outubro, se comemorou os 502 anos da Reforma Protestante. Eu faço questão de, sempre a primeira pregação após essa data, falar algo sobre a Reforma, porque também foi esse grito de basta, de alguns líderes em relação à religiosidade que oprimia as pessoas. Então esse grito de basta é o grito de Jesus que a gente vê aqui, que ele não suportou mais, falou: chega de fazer da casa do meu pai um mercado, chega de lucrar, chega de ganhar dinheiro, chega de explorar as pessoas, por causa da sua fé, sugar o máximo de dinheiro das pessoas ou usar as pessoas como massa de manobra. Chega. Jesus deu esse grito de basta, a Reforma Protestante deu esse grito de basta. Não estou aqui para atacar a religião X ou a religião Y ou a Igreja Católica, não. Graças à Reforma, também a Igreja Católica repensou vários dos seus procedimentos, vários mesmo. A Igreja Católica hoje é muito diferente, muito melhor, graças também a Reforma, graças a Deus principalmente, porque repensou vários dos seus pontos. Até no ano 2000, quase 500 anos depois da Reforma, ela assinou um documento com diversas autoridades protestantes, reconhecendo que o principal ponto da Reforma, que a salvação é só pela graça, por meio da fé. A Igreja Católica reconheceu isso e pediu perdão pelas falhas da Igreja medieval. Mas esse aqui é o grito de Jesus também. Queria ler com vocês, abram comigo, Mateus capítulo 12. Vendo aqui como Jesus não aceitou aliviar sua mensagem ou permitir que a religiosidade continuasse com seus esquemas, com a sua lucratividade em cima da pobreza do povo. Mateus capítulo 12. Mais uma passagem, além dessa de João 2 e 3, também essa aqui contribuiu para Jesus ser crucificado posteriormente. Mateus 12, verso 1. Olha o que diz: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome, olha só, e começaram a colher espigas para comê-las. Normal, a pessoa está com fome e vai comer, qual o problema? Mas a religião sempre tem um problema com alguma coisa, Os fariseus, vendo aquilo, ficaram escandalizados e disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Olha só, queridos, Deus havia dado essa bênção ao ser humano. O ser humano antigamente trabalhava todos os dias. Você já se imaginou assim, trabalhar todos os dias? Antigamente não tinha essa questão de fim de semana. O trabalho é todo dia, não existia isso, Não era nem concebível não trabalhar algum dia. Mas Deus veio e trouxe esse ensino ao ser humano. É necessário um dia de descanso, é necessário que o ser humano repouse, é necessário que o ser humano tenha um período para estar com a sua família, para cultuar a Deus, para estar junto e celebrar a vida. Deus trouxe esse benefício.
O que o ser humano fez? Acabou acolhendo isso, mas tornou a religião, vem, pega essa bênção e transforma numa opressão. O sábado é para descansar, e os discípulos aqui, Jesus, os discípulos estão trabalhando, mas estavam trabalhando? Não. Estavam com fome e foram comer. Só que a religião sempre, num zelo excessivo, ou às vezes de uma forma opressiva, quer dominar tanto o ser humano, procura tanto defeito nas pessoas. Esse é um cuidado que todos nós temos que ter. Por causa desse espírito religioso, a gente fica procurando defeito nas pessoas para poder criticar, para poder acusar. E eles logo acharam essa picuinha, né? Os religiosos muitas vezes são os mais cheios de picuinha. Fala, olha, eles estão trabalhando, isso é proibido. Então aquilo que era uma bênção de Deus, um dia de descanso, transformou-se em algo opressor, quando eles estavam meramente querendo comer, não estavam ali trabalhando para lucrar, ou para... não, estavam só querendo comer. Olha a resposta de Jesus, queridos. Olha como Jesus, em vez de aliviar, não gente, vamos aliviar, não, Jesus foi e bateu de frente. E Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi, o grande rei Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome, de novo, fome, o ser humano precisando. Ele entrou na casa de Deus, no templo sagrado, e juntamente com seus companheiros, os guerreiros, os militares, comeu os pães da presença, os pães da proposição, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Olha o que Jesus diz, olha, mas Davi, quando estava com fome, os seus companheiros comeram do pão sagrado, pães que quem comesse deveriam ser entregues à morte. É sagrado, não pode comer. Mas Jesus diz, mas espera aí, o ser humano está com fome, o ser humano vai morrer por causa de algo ritualístico? É claro que é um pão separado, deixa ele separado, mas há algo mais urgente, um ser humano com fome. Mas a religião se apega tanto a isso que prefere ver o ser humano morrer a acudir o ser humano. Como as coisas invertem, algo que é para ser uma bênção, né? Que Deus criou para ser uma bênção. Não, vamos separar aqui, para que as pessoas entendam a importância, né, do sagrado, de Deus, do culto, etc. Mas aí se inverte e passa o ser humano a ser massacrado por causa disso, quando não era o tempo de Deus massacrar ninguém, era só ensinar o princípio de levar, respeitar a Deus, respeitar a questão do tempo, mas sem opressão. E Jesus continua, não apenas deu um exemplo claro de que isso é permitido em favor do ser humano, mas Jesus continua, ou vocês não leram que na lei, que no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que está aqui o que é maior do que o templo. Aí Jesus diz essa frase que é maravilhosa, se vocês soubessem o que significa essas palavras, eu desejo, olha, Jesus cita o que ele mesmo diz lá atrás, né? Que Deus havia dito, e ele, Jesus, como Deus, repete, eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado inocentes. Então existe o sacrifício, existe o religioso, existe o sagrado, sim, mas mais importante disso, Deus diz, eu desejo, antes de tudo, misericórdia. Eu desejo que vocês olhem para o ser humano com compaixão. Isso está em primeiro lugar. É o que Jesus disse e repetiu. Os principais mandamentos é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E em relação a essa passagem, Jesus diz lá em Marcos 2, nessa mesma situação que o Evangelho de Marcos relata, que Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As pessoas invertem as coisas, acham que o homem foi feito para servir o sábado, servir, né, a religião. Não, é a religião, é o sábado, é a religião que foi feita para servir o ser humano, para contribuir com a vida do ser humano, não para ser um peso. Então, como Jesus dissesse, a única religião que faz sentido é aquela que beneficia, aquela que cura, aquela que transforma, aquela que serve o ser humano gerando vida, que promove vida, em vez de promover a fome, pelo amor de Deus, promova que o ser humano seja cuidado. Em vez daqueles fariseus estarem atacando os discípulos, estarem comendo, eles deveriam ser os primeiros a ir até os discípulos e falar, olha, a gente tem aqui um pouco de pão,
A gente tem aqui um pouco de azeite, vocês desejam? Mas não, foram criticar, foram atacar. Então não é para o ser humano ser servo da religião como se a religião fosse um fim em si mesmo. Não é. A religião é para beneficiar o ser humano e para levar o ser humano a ter uma espiritualidade que agrada a Deus. Então a religião verdadeira tem que estar a serviço da vida, não contra a vida. A religião que se volta contra a vida e prejudica, se torna um obstáculo e se torna algo pesado para o ser humano, isso não é o que Deus propõe. Jesus disse, olha, não foi o ser humano criado para servir o sábado ou a lei, não, é o sábado, a lei foi criada para beneficiar, para contribuir com a vida humana. A religião verdadeira, nas palavras do apóstolo Paulo, tem que prover justiça, paz e alegria. E ele diz, isso é o reino de Deus, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Isso que é o reino de Deus. Fazendo a vida do ser humano mais fácil, não mais difícil. Fazendo a vida do ser humano melhor, não pior. Mais leve e não mais pesada. Mas a religiosidade, em geral, atrapalha e aprisiona. Que é o que ocorreu aqui em João capítulo 2. Por isso Jesus virou as mesas. Por isso Jesus combateu. Não aceitou aquilo. A reforma protestante da mesma forma. E por Jesus tornar a vida do ser humano com Deus tão leve, tão tranquila, tão livre, tão simples. Você vê Jesus com Deus, Ele ensinando os discípulos, é tudo tranquilo, é tudo leve. E por Jesus ensinar esse tipo de procedimento, a religião se voltou contra Ele e acabou matando. A gente vê que isso é uma das coisas que mais me assustou nos meus estudos lá do WhatsApp, foi eu compreender que sempre quem mais se opôs a Jesus foi a religião. Sempre Jesus ensinava, quem se opunha a Jesus? Era a prostituta, era o pecador, era o corrupto, era quem? Quem sempre estava se opondo, sempre querendo calar Jesus era a religião. E quem foi que matou Jesus? Foram os romanos, foram os corruptos. Não foi, partiu da religião. Sempre querendo calar Jesus, porque Jesus tentava tirar essa opressão religiosa para transformar o caminho do ser humano com Deus algo leve, algo tranquilo. Então, a verdadeira religiosidade tem que ser um caminho, né? Não um obstáculo. Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a religião muitas vezes se torna um obstáculo, impedindo o caminho, se torna algo confuso, cheio de brigas teológicas, em vez de ser uma verdade, a pessoa de Jesus, e em vez de contribuir para a vida, que Jesus diz, eu sou vida, muitas vezes gera morte, aprisionamento, escravidão, etc. E essa divisão, queridos, Jesus ou religiosidade, essa coisa opressora, é uma marca da vida de Jesus desde o nascimento. Os pais de Jesus levaram ele ao templo para ser ali, circuncidado, e Simeão, um profeta que estava ali, ele abençoa Jesus e diz, vira para a mãe dele, para Maria, e diz, olha, este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Ele veio para dividir, ele veio para ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Ele veio para ser um sinal de contradição. Nicodemos veio ali talvez para, não, Jesus, vamos fazer aqui as pazes, não precisa brigar com a religião, com o templo, com os nossos esquemas. Você quer entrar aqui no nosso grupo, você também quer ganhar um pouco do que a gente recebe, então a gente divide aqui, a gente dá um pedaço para você também, para você ficar, talvez você criou toda aquela confusão porque você quer receber o seu também. Então vamos, Jesus, a gente dá aqui uma parte. Só que Jesus não aceitou nada disso, porque Jesus, Deus, não é assim. Deus não é assim. Nicodemos queria que o Sinédrio contemporizasse, aceitasse Jesus e Jesus aceitasse o Sinédrio. Queria um meio termo, uma compatibilização, uma adequação que Jesus não aceitou, não fez esse meio termo. Não aceitou suavizar a mensagem dele. Pelo contrário, Jesus vem e diz, eu trouxe uma nova aliança. Não, Jesus, não. Esse negócio de nova aliança está muito forte. Não, vamos deixar aqui mais ou menos do jeito que está. E Jesus não aceita. Não aceita.
Então, como é que esse caminho de Jesus, que era tão diferente assim da religião, ao ponto que Jesus diz, olha, esse mecanismo, essa forma como está, precisa ser jogado fora e ser produzido algo novo. Nicodemos, eu não vou aceitar do jeito que está, tem que nascer de novo, todo esse mecanismo tem que ser jogado fora e algo novo precisa surgir. Precisamos de uma nova aliança, de algo que realmente traga liberdade, que traga vida, que traga alegria ao ser humano. Como é que esse caminho de Jesus, que era tão diferente da religiosidade, tão diferente, falou, olha, Nicodemos, tudo que você vive, você vai ter que nascer de novo e viver de uma nova maneira. Veja só, Jesus propunha um caminho em que o ser humano se relacionasse com Deus em qualquer lugar, em todo tempo, de uma maneira espontânea, de uma maneira sincera, sem a quantidade de amarras da religião, simplesmente sendo em Deus, simplesmente vivendo em Deus. Ensinava que o lugar de adoração não é um lugar específico, não é no monte, não é no templo, como Jesus disse. O que ele diz é: o que importa é que a adoração seja feita em espírito e em verdade. Porque perguntaram isso para ele: qual é o lugar de adoração? É no monte ou é no templo? Jesus diz: o meu Pai busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro, em nós. Então ele quer produzir uma obra dentro de você. Então Jesus pega o indivíduo e fala: é dentro de você que Deus quer habitar. É neste local. Ele se volta para o coração humano e diz: o coração humano precisa produzir adoração. Os instrumentos podem estar tocando, o som pode estar alto, pode estar a música mais linda, mas Jesus está olhando o coração e querendo ver se dali está produzindo realmente a adoração verdadeira. Se está sendo sincero, se está sendo uma dedicação de amor, um coração voltado para Deus, porque só barulho não é o que Deus quer. Se não houver amor, de nada vai. Jesus diz que o reino de Deus não tem a ver com comidas, ou bebidas, ou dias especiais. Jesus diz que o reino de Deus, como eu já mencionei, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas Nicodemos queria um Jesus mais palatável, queria um Jesus mais amigo das estruturas da religião, mais amigo do poder, da riqueza, da exploração, do poder, dos rituais. O Evangelho ensina que o que importa não é circuncisão ou incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Sempre isso, voltado para o coração. O apóstolo Paulo chegava a dizer: todos esses caminhos da religiosidade eram sombras, mas a realidade verdadeira está em Cristo. Sombras que caíram em obsolescência, sombras que caíram em caducidade. Por isso que Jesus diz: olha, se vocês soubessem o que significam essas palavras, eu desejo misericórdia e não sacrifícios e não rituais, vocês não estariam condenando inocentes. Então, em vez de procurar defeitos no irmão, na pessoa, em vez de ficar acusando, em vez de tratando mal, em vez de falando mal das pessoas, ele fala, Deus diz: eu quero que vocês tenham misericórdia dessa pessoa. Eu quero que quando vocês vejam uma pessoa fazendo algo mal ou pecar, em vez de falarem mal da pessoa, em vez de, não, tenham misericórdia dela. Vão lá, se vocês têm condições, aconselhem ela. Sem rigor, sem rispidez, sem intolerância, mas tratem aquela pessoa com amor, procurando ajudá-la. E eu desejo misericórdia, muito mais do que rituais. Isso é muito lindo, queridos, porque Jesus veio trazer essa nova aliança, veio trazer essa nova forma de servir a Deus. Veja comigo em Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7. Então Jesus vira para Nicodemos e diz: olha, precisa nascer de novo. Todas as estruturas, todos esses rituais, tudo isso precisa nascer de novo. Que é o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 7, verso 6. Olha o que ele diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Olha só, aquela religiosidade, aquela coisa opressora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme, olha só,
o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Eu vou repetir. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então ele compara duas formas de servir a Deus, a forma velha e a forma nova. A forma velha é baseada meramente em escritos, baseada meramente em ordens, meramente em regras. Ele diz, não é mais assim. Agora nós servimos a Deus em novidade de espírito. É algo que não é que você leu em um lugar, é algo que está no seu coração, que Deus colocou ali, e você, na sua consciência, aprendendo a cada dia, vai servir a Deus nesse modo do Espírito. Não baseado em algo que alguém está te mandando fazer, mas algo que você se conscientizou. E o seu Espírito dentro de você te incomodando e te gerando em você essa comoção, esse arrependimento, e você, não, eu preciso melhorar. Eu preciso crescer nesse ponto, eu preciso servir a Deus melhor aqui. Esse novo modo do Espírito. Mas o cristianismo, boa parte dele, a partir do século IV, até o século IV nem tanto, mas a partir do século IV acabou adotando a velha forma da lei escrita. E isso foi um problema muito grande, porque a religiosidade foi entrando cada vez mais dentro da igreja cristã e transformando a igreja cristã em algo, como o apóstolo Paulo diz, segundo a velha forma da lei escrita. Foram adotando tudo que havia nessa velha forma, adotaram o sacerdócio, muito parecido com o sacerdócio levítico. Líderes separados dos leigos, né? Uns mandam e outros obedecem. Quando no Evangelho propõe que todos nós sejamos sacerdotes, vós sois sacerdócio real. Que é um dos postulados da reforma protestante, o sacerdócio universal dos cristãos. Não é para haver essa separação, todos fomos chamados para irmos diretamente até Deus. Amém. Todos. Não é um grupo seleto que conversa com Deus, não, todos temos livre acesso a Deus. A nossa comunhão com Deus não deve ter nenhum intermediário. Amém. Não, eu falo com esse sacerdote, o sacerdote fala a Deus por mim. Não, você não precisa de intermediários. Amém. O próprio Evangelho, lá em Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador, você não precisa de ninguém para ser a sua ponte com Deus. Você tem livre acesso. Como o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 4, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Você não precisa falar, a oração de tal pessoa é mais poderosa. Não, você chega confiadamente junto ao trono de Deus. Amém. Jesus ensinou você a orar a Deus como ele fosse seu pai. Amém. Um filho falando com o pai. Então, se tem esse livre acesso, não dependa de outros, fale você diretamente com Deus. Só que isso tira um enorme poder da religiosidade. Essa questão de não ter intermediários, qualquer um pode chegar diante de Deus, todos somos chamados a ter essa comunhão íntima com Deus. E daí você vê a revolta, o ódio dos líderes religiosos em relação a Jesus. No Evangelho também todo muro de separação é quebrado. O Evangelho vem trazendo primeiro, rompendo com esse muro que havia entre os gentios e os judeus, é uma questão racial. E o Evangelho vem quebrar com todo muro de divisão de homem, mulher, rico, pobre, sacro, leigo. Não, todos temos que ser um. Em Cristo Jesus, todos somos um, e Deus não faz acepção de pessoas. Mas a religião, elas foca demais nessa questão da separação. Nós contra eles. Porque isso dá muito poder para a religião. Porque se a gente tem um inimigo comum, então me dê dinheiro, se junte a mim, obedeça aos meus comandos para que a gente vença esse inimigo comum. Então você vai ver muito esse discurso de ódio, esse discurso de aquele inimigo a gente precisa combater, a gente precisa atacar. Por quê? Porque isso dá poder para a religião. Porque a gente tem aquele inimigo, me dá dinheiro, porque a gente precisa vencer ele. Vem comigo, obedeça aos meus comandos, porque a gente tem esse inimigo. Você vai ver esse discurso para todo lado.
próprio Hitler disse, o Hitler, aquele da Segunda Guerra Mundial, ele disse: olha, se não houvesse os judeus, a gente teria que criar os judeus, porque é isso que precisávamos para ter o poder nas mãos. Ter um inimigo sempre ajuda a fortalecer o movimento. Já no Evangelho, olha como atrapalha, como Deus atrapalha a religião. No Evangelho a gente não tem inimigos. Jesus diz: você tem um inimigo? Ame o seu inimigo e ore por ele. Ame o seu inimigo, porque o que adianta você amar meramente os seus amigos? Isso até o pagão faz. O que eu estou chamando vocês a fazerem é amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, e a não fazerem acepção de pessoas. Então veja como o Evangelho é diferente, como o Evangelho não tem caminho de conversa com essa religiosidade que quer inimigos, que provoca inimigos, que ataca inimigos, que fica essa briga. Não, o Evangelho é um outro caminho. Justamente por propor tanta paz, como o apóstolo Paulo diz: se alguém te fizer o mal, não responda o mal com o mal, vença o mal com o bem. Olha como é lindo e como é maravilhoso isso. A religião também insiste nisso, de há um local físico que a gente chama de casa de Deus, e Jesus também não aceitava isso. E o próprio Salomão, quando ergueu o templo de Deus, ele orando a Deus, ele disse: Deus, nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa simples casa que eu fiz. Porque isso é óbvio, né? Que Deus é onipresente, Deus não tem um CEP, nem tem como a algum lugar no céu ou na terra caber Deus. Então o Evangelho insiste em dizer que o templo de Deus somos nós, que o Espírito Santo quer habitar em nós, no coração humano. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6: acaso não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente precisa lembrar disso, queridos, porque a gente se sente num local sagrado quando entra aqui. Que bom que você se sinta bem, que você se sinta com vontade de orar, de adorar. Mas quando você sai daqui, você continua sendo o templo de Deus, continua sendo um local de habitação do Espírito Santo e continua devendo ter essa paixão de adorar, de orar, de fazer o bem, de ajudar, de se sentir ainda com esse compromisso de ser paz para o mundo. Você continuar levando Deus para onde quer que você vá. Existe um local para reunirmos, claro, um local propício, um local adequado, um local preparado para tal, mas tem que ser um local de adoração, não um local adorado. Por isso Jesus rompeu: olha, esse é um local de adoração, não um local para ser adorado, e um local que não é para ser um mercado. Então a proposta de Nicodemos foi suavizar Jesus, e Jesus não aceitou relativizar esses princípios do Evangelho, do ser humano ter livre acesso a Deus, o ser humano sem intermediários, o ser humano sendo um templo vivo do Espírito Santo. Não. Mas as pessoas acham que é ir longe demais, romper, com esses princípios da religião. Se sente com medo de estar indo longe demais, mas ir longe demais, Lutero inclusive tinha esses receios. Quando a reforma protestante veio, ele começou a questionar várias coisas que ele via errado, que ele lia nas Escrituras. Para a nova aliança não é mais assim, não é mais conforme a velha forma da lei escrita, é conforme o novo modo do Espírito. Mas ele tinha receio, porque era um homem da sua época, um homem do seu tempo, e temia estar indo longe demais. Só que ir longe demais é você ir longe do projeto de Jesus, longe do que ele viveu. Veja que não importa o que a gente está deixando para trás, se isso te leva a viver mais parecido com Jesus, mais no caminho você está, mais na verdade você está, mais na vida você está. A gente não pode adotar isso que às vezes a religião propõe, de transformar Jesus meramente num quadro, que você põe, pendura na sua casa: olha aqui, eu sou de Jesus, mas Jesus fica ali só estampado numa parede. Não se transforma no seu viver, não se transforma no que você realmente
realiza, fala, como se relacionar, como pensa. Não, a religião propõe que Jesus seja só um símbolo, uma bandeira, um crachá. Olha, eu faço parte daquele grupo ali, só para te identificar, como se fosse um crachá. Não, aqui, ó, eu sou desse grupo aí. A religião não tem problema com isso, aliás, até gosta, faça de novo, separação. O problema para a religiosidade é quando a pessoa realmente vive, realmente encarna Jesus no seu viver. A religião às vezes quer que a gente ponha Jesus numa camiseta ou num boné, e o apóstolo Paulo dizia, revestivos de Jesus. Não é vestir, é revestivos de Jesus. Isso é problemático, porque com isso, queridos, todas as mesas dos cambistas vão ser viradas. Vai cair por terra toda exploração, todo domínio, todo controle mental. Porque então entra na sua vida quem realmente é Deus. E aí você identifica, não é Deus que entrou na minha vida. Então todos os falsos deuses, todos os falsos ungidos caem, e só fica um único ungido, o único Cristo, que a palavra Cristo significa ungido, só fica um ungido que é Jesus. Eu sigo a Ele e não seres humanos. E se um ser humano cai, ou fraqueja, ou erra, eu não perco a minha fé em Jesus. Quantas pessoas eu já vi isso, porque um determinado pastor, um determinado líder cometeu tal ou qual erro, as pessoas perdem a minha fé. Ué, perdeu a fé porque uma pessoa errou, então a fé da pessoa não estava ali, estava naquele ali. Isso não faz sentido nenhum. Se uma pessoa errou, caiu, falhou, eu perco minha fé em Deus. Então a fé estava naquela pessoa. Então a gente tem que ser de Jesus. Amém. E todos os ídolos, quaisquer que sejam um mamon, seja um ídolo religioso, qualquer coisa que te prenda, domina, te escraviza, tem que cair por terra. Amém. De Jesus. E isso que a religião não quer. Porque com isso a religião perde poder, perde controle, o povo deixa de ser massa de manobra, corta-se, né, os fios da marionete, e a pessoa passa a ser um indivíduo pensante, passa a ser um indivíduo que questiona, que analisa, que não vai seguindo cegamente, porque o Evangelho nunca ensinou ninguém a seguir cegamente ser humano algum. Sempre falou, examine, provai para ver se isso vem de Deus ou não. Analise. O apóstolo Paulo, ao ser questionado, ao ser verificado, ao ser analisado pelos bereanos, o apóstolo Paulo pregava, ensinava, os bereanos falavam, peraí, apóstolo Paulo, muito interessante o que você disse, mas deixa eu verificar. Deixa eu ver se está de acordo com a sabedoria, com o bom senso, com as escrituras, com o caráter de Deus. E o apóstolo Paulo, em vez de ser como tantos líderes aí, vaidosos, mas ele está questionando o meu caráter, questionando a minha pregação. Olha, ele não sabe quem eu sou, ele acha que eu não sou um homem de Deus. O apóstolo Paulo, em vez de fazer essa defesa da sua vaidade, ele falou, bateu palma nos bereanos e falou, exatamente isso que eu quero. Meus parabéns. Tem que ser assim, analise. Não acredite, não seja uma pessoa crédula, não aceite qualquer coisa que a pessoa diga. Então, as escrituras, analise, veja. O apóstolo Paulo, como era uma pessoa de Deus, ele falou, muito bem, é isso mesmo. Questione, porque eu não sou alguém infalível, eu não sou perfeito. Questione e analise. Né? Como se diz, provai todas as coisas, retém o que é bom. O que for bom, retém, o que for mal, descarte, pelo amor de Deus. Então, no Evangelho, se o líder, ou se a pessoa contribuir para a sua caminhada com Cristo, amém. Se não contribui e, sobre qualquer pretexto que seja, querer saquear, querer dominar a pessoa, quiser controlar a pessoa diz tchau, porque eu sou servo de Cristo, não de ser humano algum. Só Jesus é o ungido da minha vida. Amém. E ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Amém. Então é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho propõe esse caminho novo, esse caminho revolucionário, e Jesus tem que ser o nosso viver, Deus. Amém. A gente tem que pegar Jesus e falar, olha, como Jesus ensinou, como Jesus viveu, não como Nicodemos vivia. Eu queria sempre trazer isso à mente de você. Nicodemos vivia exatamente, ele era nota 10 em tudo que a religião ensinava. Tudo.
orava várias vezes ao dia, jejuava, lia a Bíblia, tudo isso coisas boas. Ensinava, ia ao templo continuamente, mas ele ganhou nota 0 de Jesus. Nota 10 da religião, porque obedecia tudo calado, aceitava os esquemas, participava ali da divisão, dos saques, da exploração, controlava as pessoas em nome da religião, usava as pessoas como massa de manobra. Então, ele era nota 10 para Deus em termos de oração, leitura da Bíblia, etc. Mas, porque ele participava desses esquemas, ele tomou nota 0 de Jesus. Jesus diz: você precisa nascer de novo. Porque eu não chamei ser humano nenhum para massacrar pessoas, dominar pessoas, oprimir pessoas. O dia que você começar a libertar pessoas usando as escrituras, em vez de usar as escrituras para dominar, usar as escrituras para libertar, aí você ganha nota 10. O dia que você usar as escrituras, em vez de para saquear, mas ajudá-las a prosperar, aí você ganha nota 10. Então, você usar as escrituras, em vez de para ser um peso para as pessoas, atar fardos pesados sobre as pessoas e não ajudá-las, o dia que você pegar as escrituras para ser um fardo leve, como Jesus diz, um fardo leve, aí sim você vai ganhar nota 10. Então, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Tem que adotar não mais a velha forma da lei escrita, de tantas regras, tantos mandamentos, tanto peso, mas ser algo novo, conforme o Espírito. Algo que leve as pessoas para perto de Deus, algo que leve as pessoas a viver Jesus. Jesus tem que ser, queridos, a nossa forma de pensar, o nosso caminho até Deus. A maioria das pessoas entende: qual que é o meu caminho até Deus? É a religião. Jesus diz: não. Jesus diz: o caminho até Deus sou eu. A verdade a respeito de Deus, quem é que ensina? É a religião que ensina. Jesus: não, sou eu que ensino a verdade a respeito de Deus. Qual é a verdadeira forma de vida que agrada a Deus? A religião diz: é a vida religiosa. Jesus: não, a verdadeira vida que agrada a Deus é viver conforme eu vivo. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus diz: a forma de você caminhar nessa vida é conforme Ele. A forma de você lidar com os seus pensamentos, o que você deve pensar, é conforme Ele. A forma de você viver nesta vida é conforme Ele viveu. Seja como Jesus e você vai ter a verdadeira religiosidade. Como você deve caminhar? Segundo o caminho que é Jesus. Como você deve crer? Segundo a verdade que é Jesus. Como você deve viver? Conforme a vida que é a vida de Jesus. Isso, Jesus diz, é vida em abundância. Quem teve mais vida em abundância nesse mundo? O maior bilionário da terra, o maior imperador da terra, o maior, enfim, mais famoso da terra, o mais intelectual da terra. Não. O que teve mais vida em abundância foi Jesus. Que não foi bilionário, não teve nenhum, não governou coisa alguma, não. Ele só vivia dessa maneira simples, tranquila com Deus. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele estava sempre alegre, sempre em júbilo com a vida, cheio de gratidão. É com Ele que nós temos que aprender a viver, queridos. Com Ele. Seja Jesus o nosso norte, seja Jesus o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, como eu tenho repetido nesses vários encontros em João capítulo 3, Jesus, ou Deus, não quer produzir um religioso como Nicodemos. Não quer. A gente viu Jesus e olha, Nicodemos, desculpa, você tirou nota 0, você precisa nascer de novo. Não é um religioso, fanático, nada disso. Ele quer produzir não Nicodemos, que a maioria das pessoas acha: nossa, eu estou em falta com Deus porque eu não sou como Nicodemos. Não é isso que Deus quer produzir. Uma pessoa cheia de regras, fanático, sectário, não se mistura com ninguém, não me misturo com as pessoas do mundo, não, eu tenho essas várias regrinhas. Não é nada disso. Deus não quer produzir um Nicodemos na sua vida. Graças a Deus. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Aleluia. Uma vida chata, uma vida cinzenta, uma vida sem vida. Quanto
mais trancado dentro de casa, quanto mais quieto, sem se divertir, melhor. Né? Porque tem religioso como Nicodemos acha que vida com Deus é ser aquela pessoa carrancuda, não sorri, não vive, não se diverte. E Jesus não era nada disso. Hoje Deus quer produzir em você Jesus. Amém. Porque isso é vida em abundância. Quando você encarar a vida cada vez mais como Jesus, mais você vai se divertir, mais você vai se alegrar, mais vai ser feliz, mais os seus relacionamentos vão ser mais frutíferos, saudáveis, legais. Vão ter uma vida legal. O que Jesus veio trazer é vai ter uma vida boa. Deus não veio ser um obstáculo a isso. Deus veio ser um catalisador, um propulsor, um incentivador, um estimulador de uma vida boa, legal, tranquila. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor venha, Senhor, sempre nos conduzir nesse caminho lindo do Evangelho, que a gente não ache que o Evangelho seja um caminho de religiosidade fanática ou opressora, ou cheia de obstáculos para a vida, não. Que a gente use sempre as Escrituras para promover a vida, em vez de promover a fome em nome do sagrado, não. Que a gente venha abençoar o ser humano com as palavras que curam, com as palavras que saram, com as palavras que salvam, que o Senhor esteja sempre nos conduzindo, Pai. Ao invés de procurar defeito nas pessoas, a termos misericórdia delas. Ao invés de odiar, ou atacar, ou acusar, a gente amar os inimigos, porque nós não temos inimigos. A gente orar para aqueles que nos perseguem, porque essas pessoas que perseguem estão cheias de ódio, cheias de problemas, cheias de um coração tão dolorido e mal, que a gente ore por elas, porque elas precisam ver a luz. Abençoa-nos, Pai, a ter esse pensamento conforme o Evangelho, a sempre estarmos vivendo a vida em Ti, a sempre sermos pessoas leves, carregando um fardo leve, porque todo fardo pesado não é o fardo de Jesus. Todo aquilo que oprime não é de Jesus, tudo aquilo que saqueia e rouba não é de Jesus. Nos leva a ter esse discernimento, a sempre provar todas as coisas e reter o que é bom, a examinarmos como os bereanos, não cairmos, não sermos crédulos, mas que a gente sempre vise nas nossas vidas as mesas dos cambistas, que a gente não aceite ser, em nome do Senhor, sermos oprimidos contra o Evangelho, não. Verdadeiramente nós somos livres em Cristo Jesus. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então abençoa cada um aqui desse relacionamento íntimo contigo, sem intermediários, tendo livre acesso ao teu trono, a nos sentirmos acolhidos pelo Senhor, a sentirmos juntos e protegidos e cuidados no abraço do nosso Pai. Leva-nos, Senhor, a ter essa intimidade contigo. Leva-nos a viver muito menos rituais e sacrifício, e mais misericórdia, mais comunhão com o Senhor, mais uma alegria de estar na Tua presença, levando santidade, levando o Senhor no nosso coração, sendo templo do Espírito Santo aonde estivermos, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, no trânsito, onde formos, nós sejamos habitação do Senhor. Que o Senhor venha produzir em nós a Tua boa obra, Senhor. Leva-nos a carregar o Senhor não meramente em camisetas, mas a gente venha revestir-nos de Cristo. Seja o Senhor a reinar no nosso coração. Que a gente tenha sede e fome de Ti. Amém. Sejamos adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Amém. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos pedir a Jesus, como nós comentamos tanto, que Ele quer habitar no nosso coração. Vamos pedir para Ele vir incendiar o nosso coração com essa chama do Evangelho que nos livra das religiões, mas sem perder o fervor, pelo contrário, um fervor maravilhoso.